aí pessoal, tudo bem? Então aqui mais uma aula da disciplina de síntese e análise orgânica, aqui pelo professor Almir Ribeiro. Então o tema dessa aula aqui vai ser abordar algumas técnicas que são utilizadas em elucidação estrutural de compostos orgânicos. Então a gente vai ter a abordagem da espectroscopia de absorção na região do infravermelho, espectrometria de massa e espectroscopia de RMN. Essa aula vai ser bem rápida, assim, aqui o intuito não é se falar muito da teoria, né? É mais voltado para a prática, como é que a gente consegue obter informações de espectros utilizando essas técnicas. Então a parte mais teórica ela é abordada na disciplina de análise instrumental, então como a gente está na síntese e análise orgânica, esses conceitos já foram vistos. Então vamos seguir. Algumas dessas técnicas elas utilizam-se do princípio de interação entre matéria com a radiação eletromagnética, que a gente também conhece como luz. Então essa figura aqui mostra o experimento de Newton que ele utilizou para poder observar a decomposição dos comprimentos de onda da luz branca. Então a gente está vendo a luz branca incidindo num prisma e a gente observando o espectro do visível ali, né? Que foi conduzido por Newton, Isaac Newton. Só que a gente sabe que a radiação eletromagnética ela compreende outros comprimentos de onda também, além dessa região do visível que está aqui, ó. Então aqui a gente tem a região do visível, porém a gente ainda tem a região do ultravioleta, do espectro, raio-x, raios gamas, a gente tem radiação na região do infravermelho, micro-ondas, ondas de rádio e por aí vai, né? Então a gente vai estudar hoje basicamente a interação da radiação infravermelho com a matéria. Vamos observar qual fenômeno que isso vai desencadear, que vai trazer informação para a gente. Então aqui a gente tem a amostra nesse processo de interação com a luz na região do infravermelho. A gente vai ter a amostra aqui interagindo com a luz. O fenômeno que vai ser desencadeado na amostra vai ser de transições de estados vibracionais quando a gente tem fótons na região do infravermelho. Então, a gente pode dizer que as moléculas presentes na nossa amostra vão utilizar essa energia e vão vibrar. Essas vibrações ocorrerão em ligações químicas, né? Então aqui a gente tem alguns exemplos de vibrações, né? Que são conhecidas como deformações axiais ou estiramento. Aqui a gente percebe um alongamento e encurtamento do comprimento da ligação. Então essas deformações axiais elas podem ocorrer de forma simétrica, como é esse caso aqui, ó, ou elas podem ocorrer de forma assimétrica, como é o caso da direita. Uma coisa interessante da gente perceber aqui, vamos fazer uma análise. Vamos imaginar que a gente tenha uma ligação desse tipo, CC, em comparação com uma ligação C dupla C. A gente pode imaginar que a quantidade de energia que vai ser necessária para esse tipo de deformação axial vai ser diferente nesses casos. Então isso já vai dando uma ideia para a gente que seria possível a gente utilizar essa técnica para diferenciar grupos funcionais presentes na amostra. Aqui a gente tem outro tipo de deformação, que nesse caso aqui seria deformação angular, também conhecido como torções. Então a gente tem aqui, ó, mudança de ângulo de ligação. No caso anterior a gente tinha mudança de comprimento de ligação, aqui já é mudança de ângulo. E essa mudança, alguns exemplos aqui que a gente está observando, elas podem ocorrer no plano ou fora do plano. Então a essa altura é possível que a gente imagine que diferentes tipos de ligações necessitam de diferentes quantidades de energia para vibrar, como eu mostrei para vocês o caso da ligação CC e C dupla C. Então, diferentes grupos funcionais apresentam diferentes tipos de ligações, então a gente pode concluir que essa técnica ela pode ser utilizada para determinar grupos funcionais presentes nas nossas amostras, né? Então aqui eu tenho uma tabela, geralmente esses valores, aqui a gente observa que está em centímetro a menos 1, a gente conhece isso aqui como número de onda. O número de onda é igual
a 1 sobre lambda, que seria o comprimento de onda. A gente pode observar também que a energia ela é igual a hc sobre lambda, então a gente pode ver que ela pode ser escrita também como constante de Planck vezes o número de ondas. A gente observa que ela é diretamente proporcional à energia. Então, nesse tipo de técnica, em vez da gente utilizar energia, a gente utiliza número de onda. Então, é por isso que a gente vê que nessa parte aqui onde apresenta essas faixas de número de onda, está em centímetro menos 1. Então, a gente observa que diferentes tipos de grupos, eles têm diferentes faixas aqui de absorção, inclusive elas têm diferentes, tanto intensidade quanto tipo, né? Ela pode ser algo fino, está aqui como sharp ou broad, que seria algo mais largo, né? Então a gente observa claramente que é possível utilizar essa técnica com o intuito de determinar os grupos funcionais presentes na nossa amostra. Então aqui como que seria um espectro de infravermelho? Nesse eixo aqui a gente tem a transmitância que vai estar associada com a absorção de determinada energia, né? Se ela é bem intensa ou se ela é menos intensa, né? Porque a transmitância ela tem relação com a absorvância. Aqui a gente observa aquilo que eu mostrei inicialmente, número de onda dado em centímetro a menos 1. A gente pode esperar que maiores energias para vibrar elas vão estar mais à esquerda desse espectro. Então aqui nesse caso a gente vai ver como que são os formatos de algumas bandas de grupos funcionais. No caso da hidroxila, a gente tem esse sinal aqui com essa característica, né? Essa banda que a gente fala popularmente que ela é gordinha, nessa região aqui de 3.200 a 3.650, isso aqui seria hidroxila de álcool, por exemplo. Então aqui, ó, sinal de NH também está na mesma faixa, porém o formato aqui do sinal é diferente da hidroxila. A gente tem aqui a parte do espectro onde aparecem as deformações axiais de CH, CH2 e CH3, nessa faixa aqui, entre 3.000 e 2.900. A gente tem aqui um sinal característico de CH de aldeído, que tem esse formato aqui bem agudo, né? A gente tem aqui um sinal característico de C''C e C'N, na região de 2.500 a 2.000 centímetros a menos 1. A gente tem aqui uma região que é bastante interessante, né? Característica de C''O, que vai estar entre 1.630 e 1.850. Aqui vai variar de acordo com a função que a gente pega. A gente pode ter ácido carboxílico, aldeído, cetona, éster e por aí vai. Então aqui está incluindo todas essas possibilidades de C''O. E aqui a gente tem algo que é característico de C''C, tanto de alcenos quanto de sistemas aromáticos. Então aqui um exemplo de espectro de um álcool do etanol, que a gente vê claramente aquela banda que eu falei para vocês, de hidroxila, nessa região aqui. Aqui está a parte característica de CH2 e CH3, né, que eu mencionei anteriormente. E aqui seria um sinal que confirma a hidroxila, porque a hidroxila tem uma ligação CO, e a gente observa ela aqui em torno de 1.200. Está aqui em torno de 1.102, desculpa, né? Aqui um exemplo de amina, como a gente viu, está na faixa aqui, tem o formato adequado para NH. A gente tem sinal acima de 3.000, 3.090 mais ou menos, característico de sistema aromático. E aqui a gente tem outro sinal aqui em torno de 1.600, característico de C''C, sistema aromático também. Aqui um exemplo de um alcino, como eu mencionei. O sinal mais característico ali de C''C está aqui nessa região, né? Em torno de 2.000 centímetro menos 1. Aqui a gente tem um exemplo de um éster. Então aquele sinal bem característico aqui de um C''O, que ele é característico tanto pela faixa, pelo formato, que ele é bem agudo, e pela intensidade. Ele é de alta intensidade. A gente percebe aqui que a transmitância está diminuindo. Então se ela está diminuindo aqui, aumenta a absorvância. Então esse sinal aqui é bem intenso em termos de absorvância. Então falando um pouquinho da espectrometria de massa. A espectrometria de massa, basicamente, ela serve para a gente definir íon molecular da nossa amostra. Esse íon molecular aqui ele vai nos dar a massa molar do nosso composto.
E ela também nos dá alguns fragmentos que auxiliam na identificação da nossa substância, como a gente vai ver mais para frente. Então aqui um esqueminha para ilustrar. A gente tem a introdução da amostra. Essa amostra ela vai ser ionizada e fragmentada. Então a gente vai ter uma separação desses fragmentos que vão chegar no detector, vão ser processados no computador e vão gerar para a gente um espectro de massa, que a gente vai ver como que a gente obtém informação dele mais para frente. Então aqui, ó, naquele processo que eu mencionei de ionização, a gente tem diversas formas. A mais comum aqui seria por impacto de elétron, que a gente vai ver aqui mais para frente como que ela funciona. Então aqui a gente tem aqui a inserção da amostra, né? A amostra entra aqui, ela vai entrar em contato com um feixe de elétron que vai promover a ionização dela. Então no momento que ela é ionizada, ela também é fragmentada, né? E os fragmentos vão atravessar esse caminho até chegar no detector. Então, quanto mais de um fragmento chega no detector, maior a intensidade desse sinal, por exemplo. E aqui eles chegam em tempos diferentes porque tem um campo magnético aplicado. Como esses fragmentos têm carga e eles têm massas diferentes, eles vão ter diferentes migrações até chegarem no detector. Então aqui, como eu falei do impacto de elétron, a gente vê que a amostra ela vai entrar em contato com um feixe de elétrons e ela vai ser fragmentada, como a gente observa aqui, ó, alguns fragmentos, como esse caso aqui, por exemplo, e aqui, né? Então aqui eu tenho um exemplo de um espectro de massa. Nesse eixo vertical a gente observa a abundância do pico, porcentagem de abundância. Quanto mais intenso ele for, quanto mais alto for, né, o pico, mais abundante ele vai ser, ou seja, mais daquele fragmento chegou até o detector. Então a gente observa nesse eixo aqui horizontal uma relação mz, que seria massa-carga. Como a carga dos nossos íons elas são unitárias, então esse eixo aqui na prática ele vai mostrar para a gente a massa dos nossos fragmentos. Nesse caso aqui a gente observa que o íon molecular, que é representado por M+, ou M+, ponto, nesse caso aqui é 220, ou seja, a massa molar desse nosso composto aqui, que é o BHT, é 220. A gente tem um fragmento aqui de 215, isso indica que, se a gente comparar 220 com 215, a gente vai ver que, para gerar esse fragmento ali, a gente perdeu uma massa igual a 15. E essa massa aqui pode ser justificada por CH3, sabendo que o carbono tem massa 12 e o hidrogênio massa 1 cada um, nos dá uma massa de 15. E a gente observa que isso é possível. A gente tem diversas metilas aqui que podem ser fragmentadas nesse processo. Então aqui a gente tem alguns exemplos agora de espectros para a gente poder analisar, né? Lembrando que vocês têm acesso a aquelas tabelinhas com faixas tanto de número de onda quanto com possibilidade de fragmentos que eu mandei para vocês como um material, né, de estudo. Aqui eu vou reforçar uma ideia que é bastante útil nesses casos, que seria o conceito de IDH, que é Índice de Deficiência de Hidrogênio, a gente chama de IDH. Então aqui, ó, compara-se o número, para a gente determinar o IDH, compara-se o número de hidrogênios da nossa fórmula molecular, que está aqui, com o alcano de mesmo número de carbonos, ou seja, um alcano com 4 carbonos, né? Nesse caso específico. Então, cada par de hidrogênios a menos confere um IDH igual a 1. Então, aqui como exemplo, só para mostrar para vocês, se a gente comparar, por exemplo, esse alcano aqui de 6 carbonos com um ciclo alcano, a gente vai perceber que nos dá um IDH igual a 1, por exemplo. Então, isso indica que, se a gente comparar uma substância cíclica com uma aberta, a gente já tem o IDH igual a 1. Outras mudanças que dão IDH igual a 1. Se a gente tem um C dupla O, a gente vai ter que ter um par de hidrogênios a menos no mínimo, então isso já confere um IDH igual a 1 também. Além de ciclo, a gente pode ter C dupla C, vai conferir um IDH igual a 1. Se a gente tiver uma C tripla C, já dá IDH igual a 2.
Isso aqui vai ser útil para a gente colocar como possibilidades estruturais. Então, se a gente olhar para esse caso aqui especificamente, a gente vai ver que é um C4H8. Então, C4H8O. Vamos comparar com o alcano de mesmo número de carbonos, lembrando que os alcanos seguem aquela regrinha, CnH2n mais 2, correto? Então, se a gente tiver um alcano de 4 carbonos, a gente vai ter que ter 10 hidrogênios. Então, a gente comparando aqui, a gente percebe que tem 2 hidrogênios a menos, então essa fórmula aqui nos dá um IDH igual a 1. Então, no ponto de vista de possibilidade, se isso for um ciclo, já nos daria um IDH igual a 1. Se isso aqui tivesse em saturação, C dupla C nos daria um IDH igual a 1, então a gente pode eliminar possibilidades. Porém, para a gente chegar numa possibilidade mais plausível, a gente olha aqui para o infravermelho. Então, se a gente lembrar, esse sinal aqui, ele é típico de C dupla O. E o nosso IDH é igual a 1. Se o C dupla O já confere IDH igual a 1, então a nossa molécula ela já não pode mais ser cíclica, nem apresentar insaturação. Então a gente vai ter que desenhar aqui ó, uma molécula de 4 carbonos, ó, 1, 2, 3, 4. Vai ter que ter um C dupla O em alguma porção dessa molécula e a gente vai tentar definir onde, com base no espectro de massas. Então a gente olha aqui, por exemplo, ó, se a gente pegar 72 menos 57 nos dá uma diferença de 15. Então a gente pode perceber que vai ter que ter metila na nossa molécula. Então aqui nesse caso tem essa possibilidade aqui de metila e aqui. Então está satisfazendo essa regrinha aqui. Se a gente olhar para esse pico aqui ó, de 43, a gente pode imaginar algo como isso aqui. Ó. C dupla O nos dá 28, com 15, 43. Então seria um grupo acetil. Então a nossa dupla ela não pode estar em extremidade, não poderia ser um aldeído, por exemplo, né? Então vai ter que estar nessa porção aqui, ó, para a gente ter aquele fragmento ali de 43. Se a gente olhar para esse outro pico aqui de 29, vai indicar que a gente vai ter que ter a presença de etila, ou seja, CH2 e CH3 nos dá um fragmento de 29. Então só com essas análises aqui ó, de infravermelho em massa já é possível elucidar esse composto aqui. Então a gente pode chegar à conclusão que é a butanona, né? Peço desculpa aqui pela letra, porque é bem difícil utilizar essa mesa digitalizadora, então por isso que fica bem feia a letra aí, né? Então vamos olhar aqui mais um exemplo. Nesse caso aqui a gente já pode calcular logo o IDH, né? Então aqui a gente tem C3H6O2. Então se a gente comparar com o alcano de 3 carbonos, a gente teria que ter C3H8. Então a gente pode ver que de novo a gente tem uma molécula com IDH igual a 1. Então vamos olhar para o nosso infravermelho novamente, a gente vai ver um sinal característico de C dupla O. Então aquele IDH igual a 1 já é do C dupla O. Então não pode ter mais nenhuma alteração em relação ao alcano que geraria um IDH, né? Então a gente vai ver que essa molécula aqui ela só vai poder ser aberta, né? Então aqui a gente tem sinal característico de hidroxila e ácido carboxílico. Seria uma hidroxila que ela não tem aquele perfil simétrico como a gente viu de álcool anteriormente. Então isso aqui vai ser um ácido carboxílico. Então a gente vai ter que ter C dupla O OH. Então aqui a gente já tem um carbono, só falta agora ligar dois. E a gente pode observar aqui, vamos pensar aqui, ó, quanto que dá. Aqui a molécula ela já está elucidada, né? A gente só pode ter a etila ligada aqui para poder estar tudo dentro de acordo com o que a gente observa tanto aqui no espectro de massas quanto no espectro de infravermelho. A gente pode observar que isso aqui dá 28 com 17, dá 45. A gente tem o 45 ali. Vamos ver, 45 está aqui, né? Então,
Provavelmente a nossa molécula é essa aqui, que seria o ácido propanoico. Mais um exemplo aqui. Então vamos iniciar com IDH novamente. Então, a gente tem aqui C7H8O. Se a gente comparar ali, se a gente tivesse um alcano com 7 carbonos, quantos hidrogênios ele teria? Teria 16. Então 16 menos 8 dá 8, dividido por 2 dá 4. Então isso aqui tem um IDH igual a 4. Um IDH igual a 4 é compatível com um sistema aromático. Sistema aromático. Então, a gente já pode ver, a partir dessa informação, que possivelmente a gente tem um sistema aromático, porque tem outras coisas que poderiam dar IDH igual a 4 também. Mas a gente olha para o espectro aqui, a gente percebe sinal acima de 3000 ali, pertinho de 3000, seria característico de hidrogênio ligado a carbono de sistema aromático. A gente percebe aqui também sinal em torno de 1600, que seria do C-C, né? Próximo a 1200, isso aqui pode caracterizar CO. A gente tem oxigênio na molécula mesmo, né? A gente pode imaginar isso aqui, ó. A gente vai ter 6 carbonos aqui do sistema aromático. Falta mais um carbono. Então, como a gente não tem sinal de hidroxilo, não pode ser um fenol, né? Então, possivelmente, vai ter que ser um éter. Então, vamos olhar aqui. Então, possivelmente, essa aqui é a nossa substância. Então, essa aula foi bem introdutória, bem rápida, né? O intuito aqui na disciplina é que a gente consiga resolver o máximo de espectros possíveis. Então, eu espero que a aula tenha sido útil aí, que vocês tenham gostado. E até o próximo encontro.